Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Propósito. Voltando depois de 9 semanas, não é? Estava lá dando uma olhadinha no feed e observei que fazem 9 semanas que nós não entrávamos aqui para fazer o Café com Propósito. Seja bem-vinda, Jo. Vamos mandar essa live para as nossas amigas, para o máximo de amigas que nós temos para estar conosco hoje. Lembrando que hoje nós estaremos falando sobre o 5º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá? Então esteja aqui conosco. Com certeza o Senhor vai falar ao seu coração, como falou ao meu e da minha convidada, que está aqui comigo já, Joélia. E aí eu quero dar uma introduçãozinha, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é esse capítulo 5, né? Porque se você for ver aí no feed, tá todos os outros capítulos anteriores com as minhas convidadas especiais aí, minhas parceiras, amigas que fazem parte do Café com Propósito. E aí, se é a primeira vez que você tá vendo aqui, a primeira vez que você tá conhecendo o Café com Propósito, já faz um ano e um pouquinho já que nós estamos no ar nesse propósito. Então vai dar uma roladinha aí no feed que você vai ver as outras lives, tá certo? Se você sentir dúvida e quiser falar no direct, tu diz assim: olha, Regina, me manda os capítulos anteriores, que aí eu faço menção a eles no direct e aí é mais fácil você encontrar, tá bom? Vamos iniciar tornando-se porta-voz de Deus. Esse é o 5º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá? Vai convidando aí, vai convidando tuas amigas para estar conosco. Eu vou convidar minhas outras amigas aqui que eu parei de compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, enquanto dá tempo do pessoal tá chegando, tá? Vamos embora, vamos começar. Seja bem-vinda, Janaína, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. No livro de Joyce Meyer, né, ela fala sobre esse capítulo e o versículo base, o versículo tema, está em Isaías 55:11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, ou seja, sem produzir nenhum efeito inútil, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então os profetas, né, daquela época, e hoje também, né? Mas ela está se reportando aos profetas daquela época. Eles eram porta-vozes de Deus. Eram chamados para falar a palavra de Deus ao povo em relação às situações, às cidades, aos ossos secos, às montanhas, ou qualquer coisa que Deus ordenasse. Para cumprir o chamado de Deus, tinha de se submeter ao Senhor. A boca dos profetas tinha que ser de Deus, ou seja, não era profetada, né? Era realmente aquela palavra que o Senhor colocava no seu coração, colocava na sua boca, né? Então, aqueles que desejam ser usados por Deus precisam permitir que Ele lide com a sua boca e o que ela profere. Quase sempre os que têm dons verbais, ela até coloca entre aspas, tá? Dons verbais. O que seria isso, Regina? Eu nunca vi na Bíblia dons verbais. Mas ela coloca, ela abre um parêntese e fecha parênteses em verbais, porque ela está falando em relação às pessoas que realmente falam, que estão ali no ensino da palavra, tá? Também tem alguma fraqueza gritante na área da boca. Em Romanos 12:6 diz: tendo, porém, diferentes dons, né, que são faculdades, talentos, qualidades, segundo a graça que nos foi dada, se é aquele cujo dom é, né, profecia, seja, deixe-o profetizar, segundo a proporção da fé. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu em essência, né? Se você é chamado para ensinar, entregue-se a fazê-lo, né? Faça de todo o coração, se dedique em fazer. Apesar do nosso ministério específico, ela está falando da forma geral, né? No corpo de Cristo, cada um de nós é um porta-voz de Deus de alguma forma.
de alguma forma nós transmitimos a palavra de Deus, né? Se desejarmos que as palavras carreguem o poder de Deus, então nossa boca deve pertencer a Ele, né? Não adianta a gente, é como diz naquele versículo, né? De uma fonte não pode sair uma fonte doce e amarga, né? Você tem que realmente alinhar a sua palavra, você tem que alinhar os seus pensamentos, as suas palavras, aquilo que Deus está ali colocando diante de você, né? Então, fica essa pergunta para você e para mim nessa manhã. Sua boca é a boca de Deus? Você realmente a entregou para o propósito de Deus? O coração de uma pessoa, ela pode ficar endurecido por justificar o seu comportamento, né? Quantas vezes nós justificamos as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas limitações, e na realidade, muitas vezes essas justificações todas nos impedem de crescer, nos impedem de ver realmente onde a gente está errando e que forma a gente pode fazer para mudar aquela situação, né? Então, nós precisamos sim nos responsabilizar pelas palavras que falamos. Então, em Provérbios 25:11 diz: com maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Podemos abençoar as pessoas, né, com as palavras da nossa boca e podemos falar vida para elas. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18:21. Podemos escolher falar vida. Quando edificamos ou exortamos, estamos impulsionando as pessoas. Pense nisso, né? Podemos impedir ou impulsionar apenas com as nossas palavras. Tá vendo como as nossas palavras têm tanta responsabilidade? Por isso nós precisamos realmente pensar, né, e alinhar os nossos pensamentos e palavras de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele quer para nós, né? E aí eu não vou me delongar aqui não, vou chamar a minha convidada. Eu só dei uma introdução do assunto, tá? Janaína colocou, essas são as minhas orações, que tudo que saia da minha boca seja para a glória de Deus. Amém, Janaína. A minha também, né? Que o Senhor nos ajude, e Ele nos ajuda, né? Ele é o maior interessado em nos ver cumprir o propósito dele nas nossas vidas, né? Então vamos lá, vai chamando aí as tuas amigas enquanto eu tô chamando a minha convidada. Orações aqui. Já está falando, né? Aê, rapaz, loiríssima, meu Deu uma Deus. retocada. Tava precisando. Muito bem, morena renovada, né? É verdade. Arrasou, Obrigada. arrasou. A gente fica, né, melhorar a Escuro, o tempo, né, o templo do Senhor. E pro meu amado marido sim, também, né? é verdade. Hoje eu não sei se sou eu, mas tu tá me escutando bem? Tô ouvindo bem, até botei um fone pra ver se melhora. Às vezes fica baixo. Não sei se tu tá me Eu ouvindo tô melhor assim. te escutando bem baixinho. Será que todo mundo tá Gente, dá um. Diz pra Vocês estão gente me aí se vocês estão nos ouvindo? Tá escutando. me ouvindo direitinho? Tô Ou te tira o escutando bem fone? Bem baixinho. baixinho. Oh, eu também amo você, princesa. Deixa eu aumentar aqui. Vê. Aumentei. Vê se melhorou. É, eu Melhorou? tô te escutando, agora tá meio abafado. Tá um som meio Deixa eu abafado. desligar. Deixa eu... Tu acha que com fone é melhor? Será que tu tirando o fone ele fica melhor? É. Ó, Jana colocou, o som de Joelha está baixo. E agora, melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou um pouquinho. Mas vai Melhorou. dar para escutar. Vamos Vai, embora, Ju. em nome de Jesus, vai melhorar. Vai dar sim, né? Um tema Tadeu. bem, Oi? bem forte esse tema, né? Que a Não gente vai é? relatar, conversar hoje, né? Nessa manhã, nesse café com propósito. Sim, Importante. com certeza. Ó, o meu aqui. Um tema de extrema relevância para nós, né? Que tem
conhecimento, né? Um pouco daquele que ainda está engateando, né? Vamos dizer assim, no evangelho. E a cada vez que a gente se aproxima, uma responsabilidade maior é depositada em nós, não é verdade? Principalmente quando a gente tem, pela misericórdia do Senhor, alguém, né, ser porta-voz para outra pessoa. E como a palavra de Deus nos orienta, a gente precisa ter reverência, né, obediência, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, né? Ah, já estou evangélica, beleza, não vai buscar, não vai orar, não vai ler a palavra, né? Acha que outra pessoa tem que fazer por você, e não é isso. A gente precisa ter a nossa experiência com Deus. E quando a gente tem a nossa experiência com Deus, aí ele vai ver como o nosso coração lidar com isso, para ele nos usar para ser porta-voz dele. É uma responsabilidade grande e também nós precisamos ter essa sensibilidade e nos santificar. Porque se a santificação, ninguém vai ver a Deus, né? Para que eu possa ser um instrumento nas mãos dele. E isso não é acessível a Joel e a Regina, né? Ele é acessível a todos. E nesse capítulo, ela traz informações muito baseadas na palavra, bem robusta, né? Para que todo aquele... Ah, não é de todo jeito. Não vai ser de todo jeito. E às vezes as pessoas levam, eu fico preocupada nessa questão de fazer as coisas de todo jeito para Deus. Como eu até falei para algumas pessoas que nós temos 24 horas do dia, né? Você tem. O diferencial vai ser como é que a gente vai usá-la, né? E uma coisa que eu sempre digo, olha, Deus tem ciúme de nós, Ele quer nos ouvir, Ele quer ter relacionamento contigo, né? E quando a gente negligencia isso, é um perigo, porque às vezes o inimigo usa de artimanhas, né, para lhe enfraquecer, uma vez que você deveria estar buscando revestimento na palavra. E, consequentemente, quando a gente busca o Senhor na palavra, se santifica, se humilha, será algo natural. A gente vê a vida de Davi, né? Davi nem sabia a proporção que iria ter, eu imagino. Estava ali, ó, tendo um relacionamento com Deus, né? E Deus o usou poderosamente naquela época. Quantos outros profetas Deus usou? Mas foi de uma decisão de querer fazer a mudança, de querer, de buscar, sabe, se humilhar na presença de Deus, né? E como aqui diz, olha, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz frutos. Uma vez eu estava até meditando uma passagem que diz assim, olha, se você não clamar, as pedras clamarão. Então veja a importância e como é que se diz? O detalhe aí. Veja, se você não quiser se santificar, se você não quiser buscar para ser esse porta-voz de Deus, porque não vai ser. No decorrer, a gente vai sendo ministrada através desse capítulo, quando a autora ela fala da sensibilidade que a gente precisa ter para ouvir a voz de Deus. A gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Deus ele não vai usar a pessoa que não está tendo esse cuidado, porque Deus é santo, né? E Ele até, ama. Jo, assim, eu poderia até acrescentar que, assim, como você falou, né? Davi, né? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E você vê que é um estilo de vida, não é? Não é tipo, eu vou me santificar porque é uma corrente, porque é uma campanha, porque eu quero algo, Senhor, específico. E muitas vezes a gente até faz isso, né, em prol de uma situação, em prol de uma pessoa que está doente, né? Mas tem que ser um estilo de vida, é algo que eu posso. Simplesmente, eu estou na academia, eu estou escutando a palavra, né? Eu estou varrendo a casa, eu estou louvando a Deus. Eu estou lavando os pratos, estou orando, estou em comunhão com Deus. Então, assim, o cristão, ele precisa parar também
de às vezes achar tudo muito difícil. Ah, eu não tenho, Joelho, eu não tenho, Regina, aquele tempo de ficar ali parada, ajoelhada e orando ao Senhor. Tem pessoas que têm mais tempo do que outras, de acordo com as demandas, mas a gente sabe que é um estilo de vida. Você pode, onde você estiver. Inclusive, tem até um livro que depois, né, se for da vontade de Deus, eu ainda quero trazer esse livro aqui para a gente estar fazendo as lives do Café com Propósito, que é Exercitando a Presença. Exercitar a presença é você pensar em Jesus. É simplesmente você pensar nele, é você se conectar com ele, é você acordar e dizer, Senhor, muito obrigada por esse dia. É você ir se levantando e já colocando tudo diante de Deus, não é? Então, assim, é claro que a gente sabe que existem ministérios específicos, né? Onde o Senhor, é como Paulo falou, né? Se você tem aquela missão de ser porta-voz de Deus com o ensino da palavra, você tem que estudar a palavra. Né? É ler a Bíblia, é pegar livros que tenham referências, é pegar livros de homens e mulheres de Deus que já tenham falado sobre aquele assunto, é você realmente estar ali se dedicando àquela palavra, né? Mas Deus usa cada um, né, com o seu dom específico, mas nenhum dom é maior do que o outro, não é? Porque se assim fosse, é como diz assim, o corpo de Cristo, ele tem vários, né? Nós somos, um é mão, outro é pé, um é olho, outro é boca, né? E ele ainda diz que aqueles menos honrosos, né? Aqueles mais, às vezes, escondidinhos que estão ali como é que eu posso dizer? Que estão nos bastidores, eles têm ainda maior honra no sentido de eles não são vistos, mas Deus os vê e Deus os honra, não é? Então, para Deus não existe nenhum trabalho que é vão, que é desprezível, que não, porque Regina fala a palavra, mas Joélia louva. Para Deus, qual é o melhor? É a palavra ou é o louvor? Depende da intenção do coração, né? Não tem nada a ver com o que um faz. E qual é como é que está o seu coração, né? Realmente, você está com o coração limpo diante de Deus, dizendo, Senhor, eu estou fazendo para ti, estou fazendo para a tua honra, eu estou fazendo para a tua glória, eu estou fazendo para que o teu nome seja conhecido diante daqueles que ainda não te conhecem, né? Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente pode trazer o evangelho, ele é possível. Exercitar a presença de Deus é possível. Viver uma vida consagrada a Deus é possível, mesmo sendo limitados, mesmo sendo falhos, mesmo muitas vezes estando desanimados, né, Jô? Pode falar. Isso mesmo, Regina. Porque muitas vezes as pessoas começam a dar desculpas de vez de, não, eu sei que eu tenho essa limitação, mas eu vou me esforçar mais. Né? Eu vou para academia, um exemplo, eu vou para academia de 5 horas, acorda 4h30, né? Se você consegue acordar de 5 horas para ir para academia, por que você não pode acordar mais um pouco para você falar com o dono que te deu a vida? É verdade? Aí, às vezes, as pessoas dizem, fulana é mais abençoada do que eu. Por quê? Não é que você é mais abençoada ou menos abençoada, mas a diferença está na entrega, né? Como é que está a tua entrega? Será que tu tem dado mais desculpas? Né? Não, fulana acha tão bonito, Deus usa ela tão poderosamente, mas você sabe a entrega que ela tem dado? A presença de Deus não é limitada a mim e nem a Regina, mas ela é acessível a todos. É como Regina disse, você precisa exercitar a presença, você precisa estar se derramando para que você possa ouvir a voz de Deus. Ontem eu estava num treinamento, né? Eu sou da saúde e a gente estava num treinamento. E foi algo simples, mas eu queria trazer para vocês verem como Deus ele tem cuidado de nós. Eu disse, eu entrei e levei a sombra, eu sou muito esquecida. Eu termino esquecendo as coisas. Aí eu fiz uma oração assim, Deus, não me deixa, Senhor, esquecer dessa sombrinha. Porque senão eu vou terminar esquecendo. Porque eu já sabia que eu sou esquecida. Aí quando eu estava indo me embora, quando eu desci o primeiro degrau, o Espírito Santo fez assim, volte e pegue sua sombrinha. Eu, eita, minha sombrinha. Aí eu voltei, ela estava lá no cantinho. Então veja como Deus é, né, conosco. Ele tem cuidado de nós. Foi uma coisa simples, né, a sombrinha, mas poderia ter sido outra coisa. Como eu já esqueci,
uma chave dentro de um ônibus. E Deus fez com que o ônibus estivesse lá. Me fez voltar da rampa do, do metrô. Engraçado que eu tava na rampa e Deus fez, olhe sua bolsa. Aí eu olhei minha bolsa, fiz assim na bolsa, a chave tá aqui. E eu não consegui prosseguir, então ele fez, abra a bolsa, tire as coisas de dentro e olhe se a chave tá dentro. Aí eu peguei e disse, meu Deus do céu, a chave tá aqui. Aí fui, tirei. Quando eu tirei, aí ele fez, tá vendo? Eu não disse a você que a chave não tava. Eu disse, meu Deus, me perdoe. E agora, assim, eu volte, porque a chave ficou dentro do ônibus. Aí eu olhei assim, desci, aí eu chamei o vigilante, eu disse, moço, veja só, eu acho que eu esqueci minha chave dentro do ônibus, porque ela não tá na minha bolsa, só deixa eu ir e não precisa passar de novo, vem, não sei se ia dar interferência. Ele vá, se o ônibus ainda estiver aí. Aí eu peguei e saí do metrô. Quando eu olhei, o ônibus estava indo embora. Aí eu disse, ai meu Deus, deixa ele ir embora não. Eu, moço, para o ônibus, para o ônibus. Aí eu, moço, eu acho que eu esqueci dentro do seu ônibus. Aí ele abriu, ele, vá por trás, mas nem precisou. Não deu nem tempo eu ir por trás. Que eu disse, moça, tem uma chave aí do seu lado? Ela fez, tem, minha filha, eu já até botei dentro do meu saco. Aí mostrou minha chave. Aí eu desci o ônibus, aí comecei, e o pessoal sem entender nada, né? Eu disse, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. As pessoas olhavam para mim sem entender nada. Então, quando você tem esse relacionamento com Deus, né? Ele cuida de vocês no mínimo os detalhes. Você fica verdade. A voz dele, Deus lhe revela coisas que quando você ou quando estoura alguma coisa, o Espírito Santo já tinha lhe dito, né? E você tem aquele impacto. Aquele impacto. É verdade. Eu acho que Jana até perguntou qual foi o versículo que a gente falou. Foi Isaías 55, 11, 11. né? Inclusive, Jô, só te atrapalhando um pouquinho. Segura um pouquinho. É porque eu achei bem interessante o que Janaína colocou aqui. Ela botou, às vezes estou na cozinha, fazendo minhas coisas, meus afazeres. Estou tão ligada com o Pai que me assusto quando chega alguém, tipo meu filho. Às vezes estou ali orando, me derramando diante dele. E é maravilhoso, né? É tão engraçado. Eu não sei se acontece com vocês, mas assim, um altar aqui em casa que eu nunca esperei que fosse realmente um altar, né? Não foi, é isso que eu estou dizendo. O relacionamento que a gente tem com Deus, as coisas vão fluindo. Não precisa a gente forçar, né? Aí eu cheguei lá, eu tô na cozinha ali, lavando os pratos, né? Fazendo comida. E ali, gente, é um altar, o Senhor. É tão engraçado que é o lugar onde Deus mais me toca. É na cozinha, né? Porque realmente é ali que eu fico falando, Senhor. Às vezes eu falo, Senhor, peraí, tô com prata aqui na mão, viu? Vai quebrar tudo, porque é aquela presença, né? Aquela presença forte que você não consegue, às vezes, nem se controlar. Você fica, assim, rendido realmente aos pés do Senhor, porque ele usa de tanta misericórdia na vida da gente, né? Ele é tão, assim, misericordioso conosco, né? Como Jô está colocando aí as histórias que muitas vezes, né, coisas simples do dia a dia, mas o nosso Deus é um Deus de simplicidade também, de milagres grandiosos e de milagres pequenos também, né? É sempre mostrando, olha, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu cuido de ti, né? Independente das circunstâncias, eu estou aqui. Verdade. E Deus, ele quer nos usar. Ele não só dá um exemplo a gente, né? Mas ele quer usar, como Regina bem colocou, na sua simplicidade. Sabe? Quando você tem um coração disposto a ser, ó Deus, eu por mim só não consigo, mas me ajuda. Isso aqui é vida. Quando eu digo ao pessoal de isso aqui é vida. Quando você começa a ler a palavra, ela vai transformando você. Quantos milagres eu não já vivi dentro da minha casa, eu sozinha com Deus, né? Porque Ele é tudo, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, não é sobre placa de igreja, não é sobre pessoa, mas é quem é Jesus. Quem é Jesus? É Jesus que faz em nós. E muitas vezes as pessoas perdem esse olhar, essa sensibilidade. E hoje a gente trazendo isso aqui, olha, Deus, você pode se tornar um porta-voz do Senhor. Sim, não é acessível só a 2 pessoas, a 3, a 4, não é limitado. Né? Deus quer lhe usar.
Agora sim, tem um preço a pagar, né? Tem um trajeto a se construir para que isso aconteça. Me lembro bem, né, que naquela época as pessoas quando tocavam na harpa, eles eram o quê? Fulminados, né? Quando tinha contato. Hoje não, a gente está no tempo da graça, a gente tem Jesus, né, que derrubou aquele véu, a gente tem acesso ao Pai através de Jesus. E muitas vezes pessoas não têm dado essa devida importância. Jesus pode fazer muito mais, depende da nossa entrega a Ele, né? Ele quer usar você, aonde você estiver. Quantas vezes em coisas simples, em coisas tão simples, Deus me usou em locais totalmente diferentes do que eu estou acostumada a estar, que é dentro da igreja, né? De viver coisas dentro da igreja. Mas não é acessível a mim. Se você disser, Joel, eu estou passando por uma dificuldade, eu não consigo só, Jesus pode te ajudar. Comece lendo a palavra. Comece buscando a presença dele. Que quando você o busca, você se derrama, você se enche dele, se esvazia de si, né? Às vezes vai parecer situações desconfortáveis, parece que tudo vai dar tudo errado. Poxa, eu entrei na igreja, eu aceitei a Jesus, eu tô seguindo um caminho que é o correto, mas parece que tudo tá dando errado, então eu vou reclamar? Não, não faça isso. Não seja bobo de perder aquilo que Deus tem para você, né? Você pode se tornar um porta-voz de Deus. A palavra de Deus diz que é renunciando a mim, pegando a minha cruz, sabe? A cruz não é fácil, né? A cruz não é leve, é pesada. A porta para o céu é estreita. Quando você entende isso, que vem as lutas, você corre para a palavra. O seu socorro é a palavra, é o Senhor, entendeu? Muitas vezes as pessoas que eu tenho um contato assim, não, já é muito difícil ser crente. Não, não é difícil. Às vezes a gente passa por um processo que a gente mesmo provocou, não é verdade? Pode falar Eu aí. tô rindo aqui porque eu me lembrei, gente, de uma situação. Eu, professora, né? Professora de educação física, eu dando aula. E eu tinha umas alunas que vinham sempre conversar comigo, né? Fazia, tia, olha, eu aceitei Jesus esse domingo. Aí eu, ai, que coisa maravilhosa, aquela coisa toda. Passava um tempinho, aí chegava outra semana e fazia assim, tia, eu desaceitei Jesus. Eu disse, como é que é Como é isso? isso? Eu aceitei, eu desaceitei Jesus. Eu acho um barato, assim, a inocência da criança, né? Aí eu fiz, por que tu desaceitou Jesus, mulher? O que foi que aconteceu? Eu falava assim mesmo. Aí ela dizia, tia, só, porque eu gosto de brega. Porque minha mãe bota brega lá nas alturas. E eu não consigo, tia, parar de dançar. Dá vontade de dançar. Aí eu disse assim, olha, meu amor, Deus, ele sabe das suas dificuldades e você pode dizer para ele, olha, Jesus, eu sinto vontade de dançar brega e eu sei que esse tipo de música não tô falando em si o ritmo, mas eu tô falando as palavras que tem naquela música. Elas não são para mim, não vão te louvar, não vão te engrandecer, não vão, né? Então, Senhor, me ajuda, tira isso do meu coração. Mas não desaceite Jesus, não, meu amor, porque não é por pouca coisa que Jesus diz que você não é mais filha dele, entendeu? Aí elas ficavam naquela, porque criança é assim, né? Se ensina ou não. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu consigo, ou eu não consigo. Mas aí a gente vai mostrando que existe o caminho da graça, né? Onde o Senhor sabe que aquela criança, ou nós, quando aceitamos Jesus, nós estamos tomando leite espiritual. A gente não está experimentado ainda nas lutas, a gente não conhece bem as palavras, a palavra de Deus. Então, assim, tudo é motivo para a gente dizer, não dá mais para mim, né? Mas a gente tem que realmente, quem é novo convertido, quem é aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, esteja junto de pessoas mais experientes na fé, que possam te ajudar e abram o coração realmente. Para dizer, olha, eu tenho essa luta, eu tenho essa dificuldade, como é que eu faço? Como é que você fazia quando você enfrentava tais e tais situações, né? Então, assim, isso é o corpo de Cristo sendo usado por Deus, cada um edificando o outro, exortando o outro em amor, né? Tá. Falar. Agora,
Tinha travado. Então, é sobre isso, né? Você estar sensível à voz de Deus, né? Ser ministrada pelo Evangelho. Porque quando a palavra de Deus diz, né? E conhecereis a verdade, e ela que vos vai libertar, né? Por mais que a gente, né, faça, vá, assista uma pregação, se a gente não deixar ser ministrado pela palavra, nada vai acontecer. Vai ser só apenas uma emoção. Mas eu digo aquilo, o nosso encontro com Deus tem que ser diário, não pode ser só um momento, né? Às vezes as pessoas naquele momento viveu aquele, pronto, passou. Não, a chama por Jesus tem que ser diária, né? Eu não posso só me ater, eu li a Bíblia o ano passado, pronto, estou satisfeita. Não, você tem que ler a Bíblia todos os anos, todos os dias, para que ela, olha, tem uma palavra mesmo que eu fiquei sendo ministrada por dias, eu até botei até no meu feed, que assim, você tem os melhores seguidores. Quando eu fui ministrada com isso, eu fiquei, eu tenho melhores seguidores. Sim, você tem. E a gente lê o Salmo 23, né, o versículo 6, diz, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias. Veja, a gente lê todos os dias, a gente lê esse versículo, mas eu fui ministrada de uma forma totalmente diferente. Eu fiquei, meu Deus, é mesmo. Eu tenho os melhores seguidores. Bondade e misericórdia. Aí todo dia eu digo, minha gente, a gente tem melhores seguidores aqui em casa, né? Aí a menina fez, ô mamãe, como assim? A senhora tem pouquinhos seguidores? Não é sobre seguidor de pessoas, mas eu tenho os melhores seguidores que Jesus me garantiu na sua palavra. Bondade e misericórdia. Aleluia. Aí você pode dizer assim, Joélia, mas não tive um dia bom. Olha, vou dizer uma coisa a você. Se não foi do jeito que você esperou, agradeça. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Por mais que na nossa visão carnal seja difícil de aceitar aquela situação. Mas eu tenho a plena convicção que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguem, são os meus melhores seguidores. Então veja como a palavra de Deus, ela se renova cada vez que você lê, ela ministra em você algo novo. Né? E quando a gente tem essa percepção, pode ter certeza que você será usado de uma forma poderosa. Agora sim, você não pode achar que isso vai ser fácil, né? Como as pessoas acham. Né? Paulo, ele diz na palavra, né? Ele diz que tem as marcas no seu corpo. É fácil? Não. Mas é possível. Jesus disse, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? E quando a gente começa a entender isso, Deus vai te usar. Joélia, eu não tô dizendo aqui. Joélia, você está dizendo que eu vou pregar para uma multidão. Eu não estou dizendo isso, mas Deus quer te usar na simplicidade do seu dia a dia. Você no seu lar, né? Exatamente, no com seu sua lar, família. na sua família, nos seus amigos próximos, né? Das pessoas que podem ver você, você aceitou Jesus. As pessoas, até com o seu testemunho de busca a Deus, vai gritar para as pessoas que estão ao seu redor. Deus vai falar através da sua vida. Uma vida que decidiu a não fazer mais aquelas coisas erradas. Que é possível viver uma vida transformada com Jesus. Então, o nosso encontro com Deus não pode ser em um momento. O nosso encontro com Deus tem que ser diário. Uma das coisas que hoje a gente vê muito, pessoas perdendo muito tempo em redes sociais. Né? Aquele tempo que você perdeu em redes sociais, vendo alguma coisa, assistindo série, alguma coisa assim, você poderia ter tirado pelo menos 1 hora do seu dia e ter buscado a Deus. Né? Quantos afazeres eu e Regina tem? A gente tem. Eu já fico incomodada, por exemplo, me acordar e não já pegar minha Bíblia para ler a Bíblia naquele primeiro momento. Eu já fico, o Espírito Santo, vamos ler a palavra, vamos se enriquecer mais. Eu já fico agoniada. Então, assim, porque se tornou um hábito, né? Se tornou uma coisa já do meu dia a dia, ter esse momento. Eu fiz um propósito aqui de um horário específico, estar orando. E quando eu não consigo entrar nesse momento de oração, eu já fico, agoniada. Já fico agoniada. Por quê? Já se tornou um hábito. Porque Deus quer ter esse relacionamento, né? O Senhor, a gente está num momento tão, assim, propício, tão bom. Porque quantas pessoas queriam ter esse momento e não tem? E a gente aqui tem disponível para a gente poder buscar, professar nossa fé, né? Dizer abertamente que a gente ama Jesus. E
a vida com ele é totalmente diferente. Não é assim, esquiva de problemas, de dificuldades, não. Mas se torna mais leve passar pelo processo. E quando a gente aprende o que Deus quer nos ensinar no processo, poxa, a gente sai mais rápido. Então, para se tornar o porta-voz de Deus, a gente, né, eu trazendo para essa temática, mas existe outras que, né, Regina pode até citar aí desse capítulo que a gente leu, né, sobre isso, sobre se tornar o porta-voz de Deus. O começo é você fazer isso, buscar ele, ler a palavra dele. Não sabe por onde começar? Leia os Novos Testamentos, leia Mateus, e em diante. Ler a palavra de Deus, você vai começar a entender e Deus vai ministrar o seu coração. A palavra de Deus, ela é muito viva, ela é mais penetrante, sabe? Então, quando você tem esse encontro com a palavra, começa a ser ministrado, começa a entender, porque assim, às vezes a pessoa quer, leu, pronto, acabou, senão para terminar. Não, um versículo que você pegar e deixar ser ministrado por ele, ali Deus vai começar a trabalhar e vai aumentando. Começou em um versículo, já foi para 2, já foi para um capítulo, já foi para 3, já foi para 6, né? E ali você vai sendo ministrado e depois vai se tornar algo comum Deus de lhe usar. Deus vai lhe incomodar. Quando às vezes vá, fale com aquela pessoa aquela determinada coisa. Diz, mas Deus, como assim? Vá, faça. E você ir fazer e Deus falar através da sua vida. Veja que privilégio. Tu falou agora, João, me lembrei. De novo, né? Pra você ver que às vezes tem trabalhos que Deus nos dá que é uma verdadeira missão, né? Eu, no ônibus, nos meus muitos ônibus, gente, eu pegava 8 ônibus por dia. Misericórdia, Jesus. Porque eu saía de Jaboatão para Olinda, né? Então, era 4 para ir, 4 para voltar. E aí, uma certa vez eu lá no ônibus, tinha uma menina sentada do meu lado, e o Senhor, fale para ela tal coisa. Aí eu, Jesus, vou não vai me chamar de doida, nem me conhece. Aquela luta que a gente tem, né? Aí eu, ai, Jesus, e ele, né, falando, vá, minha filha, fale com ela. E assim, eu me debatendo sem querer falar. E aí chegou pertinho de eu descer. Aí eu, ai, Jesus, me ajuda, eu morrendo de vergonha, gente. Pra você ver como a gente, né, a gente é assim. Tem coisas que a gente faz na maior e tem coisas que a gente fica, né, sem saber se realmente é coisa da nossa... Também tem aquela questão, puxa, será que é coisa da minha cabeça, né? E aí eu cheguei para a menina e falei, e prontamente ela, muito obrigada, muito obrigada. Eu disse, ai, Jesus, graças a Deus. E aí eu desci do ônibus, assim, feliz por ter conseguido falar aquilo que Deus tinha mandado eu falar para ela. Então, assim, e isso é relacionamento, né? Isso é você estar ali com o Senhor, conversando, orando, louvando. A gente sabe que tem dias e tem momentos na nossa vida que a gente tá, às vezes, até com o coração meio congelado, né, Jô? Tem momentos da vida que a gente tá, não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar na minha, né? Mas um bom momento, que eu acho que todo cristão tem os seus altos e baixos, qualquer pessoa, qualquer um de nós, é importante a gente ver estratégias que nos ajude a ter novamente aquele queimar do Senhor dentro de nós. E eu acho que uma das coisas que realmente é como a palavra de Deus diz, né, que o Senhor ele está no meio dos louvores, né? E aí você coloca um louvor, aí às vezes você tá ali, a boca calada, não quer nem falar nada, daqui a pouco Mas você já falando, tá, daqui a pouco você já tá ali com aquela melodia na cabeça, daqui a pouco você já tá falando algum refrãozinho da música, daqui a pouco você tá louvando, daqui a pouco você tá rendido, né? Então assim, eu particularmente, quando eu vivi os meus vales no sentido de não quero orar, não quero falar com Deus, não quero nada. E ali o Senhor, aí eu digo, meu Deus, eu ficava escutando louvor, e de repente, né, ia voltando. Então, assim, é muito importante a gente não pensar que, às vezes, por fases da nossa vida, por situações que a gente está vivendo, vai ser sempre assim, ou eu vou me distanciar de Deus. Não, Deus é tão misericordioso.
Deus tem um amor tão grande, tão intenso por nós, que Ele deseja verdadeiramente que a gente tenha um relacionamento com Ele. É como um filho, né? Que às vezes a gente tá, mas eu estou trabalhando muito duro, porque eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu vou dar todos os brinquedos que ele quer, eu vou sair com eles para lugares maravilhosos. Mas às vezes o que a criança quer é só a tua presença. Às vezes ela só quer você sentadinha ali no chão, brincando com ela. Às vezes com a sucata. Às vezes não é nem brinquedo caro, nem nada disso. É uma sucata, né? Aí você dá aquele presente caro pro seu filho, ele quer a caixa. Ele deixa o brinquedo lá de lado, joga e fica com a caixa. Daí você fala, mas meu Deus, porque eu gastei tanto dinheiro nesse brinquedo. Era melhor que eu tivesse pego a caixa e tivesse brincado de alguma coisa com ele. Então, assim é o Senhor. Às vezes, a gente tá naquela, né? Eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que fazer para o Senhor. Eu tenho que isso com o Senhor. O Senhor faz, minha filha, eu quero relacionamento com você. Porque depois que eu tenho um relacionamento com você, flui, né? Quem era os profetas? Eles eram porta-voz de Deus. Por quê? Porque eles tinham tempo de qualidade com Deus. Porque eles buscavam a Deus. Porque eles se submetiam ao Senhor. Então, consequentemente, fluía, né, aquilo que o Senhor queria falar. Claro que ele tinha, né, todos os processos que Deus, muitas vezes, né, Deus ia direcionando, mas o início de tudo é o relacionamento. Amém. É como o pastor Ednelson entrou aqui, graça e paz. Eita mesmo, seja bem-vindo, pastor. É isso mesmo, é lâmpada para nós, né? E com isso vai aumentando o nível, né? Porque quando você começa a ter esse relacionamento, a responsabilidade disso também é aqui ser mestre. Tanto você, por exemplo, eu trabalho com surdos há muitos anos na nossa igreja. Então, eu não posso chegar a falar uma coisa, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender, eu tenho que ter esse relacionamento com Deus, né? Eu tenho que buscar, aprender, me capacitar para que eu possa estar passando para eles também, né? Porque senão não vai adiantar, né? Eu não quero de forma nenhuma, e é isso que eu sempre tenho me policiar, porque às vezes a pessoa quando está numa posição acha que, já estou confortável, não, mas a gente precisa estar vigilante em todo o tempo. Porque a palavra de Deus nos alerta, olha, se você não seguir, né, não tiver sua vida transformada verdadeiramente, né, tá no altar buscando a Jesus, porque tudo isso vai passar, olha, tudo que você fizer vai passar. Ele diz, olha, venha bendito do meu Pai, eu quero ouvir isso dele, né, venha bendito do meu Pai, e não ouvir, fartai-vos de mim, maldito, misericórdia. Então veja a importância da busca a Ele, da nosso relacionamento diário com Ele. Porque vai se tornar uma coisa natural Ele nos usar pela nossa entrega. Mas a gente tem que manter essa chama acesa, nos entender a responsabilidade que é. Porque muitas vezes há modinha sobre ser cristão, vamos dizer assim, não é. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é busca de Deus. É você estar ali com sua vida, sair exatamente como a Jana falou, da zona de conforto. Eu estou confortável aqui. Não, não é isso. A gente precisa, né, ter a nossa vida com ele, né? E quando a gente tem esse cuidado, aí as coisas se tornam muito mais leves, fáceis de fazer, sabendo da responsabilidade que assumimos diante dele. Quando a gente diz, eu quero sim, Senhor, ser um porta-voz do Senhor, aonde o Senhor me enviar. Amém? Amém, amiga. Que bênção. Eu queria só colocar aqui uma parte do livro que eu achei muito interessante. Amém. Que ela falou sobre os pais, Isso. né? Tu sabe que essa parte aí muito é uma bom. parte realmente que me toca profundamente. Ela colocou assim, os pais, eles deveriam ser mais cuidadosos na forma como tratam seus filhos. Deus confere autoridade ao papel dos pais. Como pais, os casais têm autoridade sobre a vida dos seus filhos, até que tenham maturidade para levar a sua própria vida. Isso. Por causa dessa autoridade, as palavras dos pais têm o poder de encorajar ou desencorajar uma criança. As palavras dos pais podem curar ou podem ferir. Então, quando a
criança foi ferida emocionalmente por um professor, né, que é uma figura de autoridade, ou por outra criança mesmo, os coleguinhas, né, os pais podem ser usados por Deus para ajudá-la a se recuperar rapidamente e restaurar sua confiança. Palavras duras ou palavras sem entendimento podem aprofundar ainda mais a ferida. Então, é muito importante que os pais não façam uma criança se sentir estúpida, desajeitada ou inadequada. Isso pode acontecer se não forem sábias com as palavras. As crianças, elas são frágeis e mais sensíveis nos primeiros anos de vida. E nesse período é fundamental que os pais ajudem os filhos a se sentirem seguros e amados. E aí eu tenho até um exemplo. Eu tinha uma festa quando criança aqui na rua que um dos meus coleguinhas me chamou de alguma coisa. E aí eu fiquei muito chateada e saí dessa festa. Acho que eu tinha o quê? Uns 7 anos. Saí da festa chorando. Minha mãe pegou, filho, o que foi que aconteceu? Aí eu disse que o coleguinha tinha me chamado, disse disso. Aí ela chegou ali, conversou comigo. E realmente, gente, é tão... É porque a criança, ela realmente escuta o que o pai e a mãe dizem e toma como verdade aquilo. Quando o pai e a mãe é coerente, né? Então, assim, as palavras da minha mãe naquele momento foram tão importantes para mim que realmente eu me recuperei rapidamente. E quase que eu logo voltava para a festa, né? Então, assim, é uma coisa simples, mas a gente tem que tomar muito cuidado enquanto pais, né? Do que a gente fala. Porque, às vezes, a forma como a gente fala e o que a gente fala para a criança vai trazer ali um trauma para o resto da vida, né? Que depois ela vai estar ali, ó, em várias sessões de terapias, né? Onde a gente poderia já ter ali, filho, não é assim, não é? Então, assim, é importante, porque realmente nos é dada essa autoridade, o Senhor nos dá essa autoridade. E a gente precisa saber manejar essa autoridade, né? Pedir sabedoria do alto, Senhor, me ajuda. Né? A gente sabe das demandas dos pais hoje, que são tão corridos. É uma vida corrida, muitas vezes tem que trabalhar em 2, 3 trabalhos para poder dar conta das despesas do mês. Mas mesmo assim, diante de tanta cobrança, diante de tanta pressão, né? Ter essa comunhão com Deus, ter essa conexão com Deus, vai lhe ajudar a você saber tratar com as pessoas, inclusive os seus filhos, né? Porque às vezes a gente joga sementes preciosas lá fora, né? No nosso trabalho, com os nossos amigos lá fora, mas as preciosas sementes que poderiam ser colocadas, plantadas na nossa casa, a gente não faz, né? Ou por negligência, ou por cansaço, ou por pressão, não sei, cada um tem suas questões, mas que a gente tenha essa certeza no nosso coração de que o Senhor vem me ajudar para que eu possa ser realmente um porta-voz de Deus, primeiro na minha casa, primeiro com a minha família, primeiro com os meus filhos, primeiro realmente usando dessa autoridade, não de uma maneira nociva, mas de uma maneira que venha a redundar a glória de Deus na minha casa. E por conta disso, a minha casa experimentando dessa glória, eu posso estar superabundando em outras áreas aí também da minha vida, né? Eu não posso ser respaldada se na minha casa está tudo fora do lugar. É verdade. E quando a gente faz isso, a gente tem, principalmente os pais, né, quando tem essa sensibilidade e tal, por conta de culturas, né, que se passou um determinado momento de sua vida, tenta reproduzir. E isso precisa ter esse cuidado para você não gerar traumas nos seus filhos, principalmente com as palavras torpes, né? A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está no poder da língua. E, né, como autoridade, nós que somos pais, né, temos sobre a vida do nosso filho, precisamos ter muito cuidado. Eu, geralmente, aqui em casa, eu tenho um hábito de cantar uma música declarando as verdades da palavra de Deus sobre Beatriz e Bianca, que diz assim, filho amado. E essa música declara assim, olha, que Deus, que o espírito de sabedoria, que o espírito de inteligência, que o espírito de temor, né, seja sobre ti, unge a cabeça dela, oro sobre a mente dela, sobre o coração dela, que seja blindado sempre pelo Senhor, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e entender o nosso propósito como pais dentro da nossa casa, né?
Veja como tudo se interliga, né? Não é uma coisa isolada. Ah, não, vai ser usar só para pregar o evangelho, para... Sim, mas você começa dentro da sua casa, com coisas simples. Tem um momento de birra, a gente tem que estar falando, várias vezes, olha, não é assim o caminho. Sentar, conversar. Não é assim, filha, não é assim. Aqui mesmo chama, olha, a palavra de Deus diz o quê? Isso. Pronto. Então a gente precisa de acordo com o que a gente acredita. Eu não posso chegar a dizer uma coisa para você e ser outra lá fora. Você me vê mamãe fazendo assim. Mas você vê mamãe o quê? Mamãe acorda cedo, lê a Bíblia, então você precisa pegar isso. Às vezes tem as culturas de fora, né? Na escola, os amiguinhos, que quando chega, você precisa ter esse cuidado, sentar, conversar, mostrar a palavra, orar junto, ter um momento de culto junto, para que isso vá blindando, né, o coração do nosso filho, para quando ele se deparar em alguns determinados momentos da nossa vida, da vida dele só, porque nem todo tempo a gente vai ficar com ele assim, né? Debaixo das nossas asinhas, que vem alguma coisa que a gente vai resolver. Não, eles vão ter as suas experiências. E é nesse momento que eles precisam, né, exalar Jesus para outras pessoas. Então, essa questão aí do cuidado como pai e mãe na vida do filho é muito importante, essa temática para esse momento, porque o inimigo tem investido bastante nas famílias e principalmente querendo deturpar a imagem da criança. E isso a gente precisa, né, como pai e mãe, ter essa sensibilidade do Espírito Santo para que ele nos conduza com sabedoria para cuidar dessa parte dos nossos filhos, né? Amém, amiga, amém. E aí, eu queria, Jo, primeiro lhe agradecer, né, pelo seu tempo, né, por esse papo tão maravilhoso, né, que é falar de Deus, porque sempre é tão bom, né? É a única conversa que a gente faz assim, meu Deus, é boa para todos os lados, né? Porque a gente não está falando sobre nós, a gente não está falando nada disso, a gente está falando sobre Deus, a gente está falando sobre aquele que nos criou, nos formou, sobre aquele que nos ama e que ama a todos e que tem esse desejo de usar os seus filhos para a glória dele, né? Porque é como quando a gente tem um filho, né? A gente só quer o melhor para ele. Então, meu Deus, com Deus, então, é triplicado, quadruplicado, o quanto ele nos ama, o quanto ele quer o melhor para nós. E muitas vezes a gente está passando por situações difíceis, né? Você que está aqui nos escutando pode de repente estar passando assim, mas Regina, ser portador da voz de Deus, ser portador de Deus é tão difícil para mim, eu tenho uma vida tão complicada, ou eu tenho uma vida tão limitada, ou eu me sinto tão despreparada. Mas uma coisa eu digo, se você tiver a conexão com Deus, se você buscar ter relacionamento com Deus, você, como diz em Mateus, né? Busque primeiro o Senhor, né? A sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentando coragem para você falar, entendimento e revelação da palavra, né? O Senhor vai indicando qual caminho você deve seguir, com quem você deve falar, como você deve falar. Então, isso tudo é um exercício. E às vezes é tão difícil para o tempo que a gente tem vivido, que é um tempo de que você tem que fazer, você não pode parar. E muitas vezes o que Deus quer de nós, ó, para um pouquinho, me escuta, eu vou dar a direção. De que adianta você ter velocidade e você não ter direção? Você precisa ter direção. Porque com a direção que eu dou, você vai na velocidade que eu vou lhe conduzir, não é? Isso é confiança. E confiança só se tem naquele que nós conhecemos. Quem nós não conhecemos, nós não confiamos. Então, que a gente possa estar cada vez mais estreitando a nossa relação com Deus, né? Nos aprofundando nesse relacionamento, entendendo que o Senhor quer o melhor para nós, que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que esperamos. Então, Jo, eu gostaria que você fizesse essa oração para que Deus possa nos ajudar realmente a perceber que nada nessa vida é mais importante do que estar na presença dele, do que escutar a voz dele e ser conduzida na direção que ele nos dá. Amém. Só para terminar aqui, já pensei muitas vezes, muito assim, não sou capaz, mas como o Senhor tem mudado isso, até porque não é sobre minha capacidade, é sobre a condução de Deus e do Espírito Santo na minha vida, é sobre isso mesmo, glória a Deus.
Amém. Tantos, né, profetas da palavra de Deus que não tinha capacidade nenhuma, né? E Deus foi lá e capacitou. Moisés é um exemplo. Moisés era o que? Era gago. E Deus usou para libertar o povo, né? Então, assim, Deus usa. A partir do momento que nós nos derramamos, Ele nos capacita. Né? Quando eu comecei, Regina trouxe um versículo tão forte. Se a gente tiver um entendimento na Bíblia, ela tem vários códigos que eu digo assim, do milhão. Ah, estou falando de dinheiro, não. Estou falando assim, de liberdade, sabe? De você entender um pouco a grandiosidade. Eu sei que a gente nunca vai conseguir explicar a dimensão que é o nosso Deus. Mas quando a gente medita na palavra dele, a gente consegue ter um pouco, assim, o tamanho da sua grandiosidade em nos abençoar. Né? Como a palavra de Deus é, bondade e misericórdia nos perseguirão. Né? Quando ela trouxe o versículo de Mateus, ela disse, olha, quando você busca Deus em primeiro, não é em segundo, não é em terceiro, não é redes sociais que vem primeiro, não é o trabalho, não é a academia que vem primeiro, mas é o Senhor em primeiro lugar. Né? Nossa vida, né, tomou proporções que eu acho que a Regina nem entenderia agora, assim, olhando, que tomaria. Eu também não. Se a gente fosse olhar pelos olhos carnais, era para não ter nem família. Né? Se a gente for pensar na cultura que a gente vem, mas o Senhor me ensinou, o Senhor me ajudou, o Senhor mudou a minha sorte. E eu só fiz o quê? Eu dei o primeiro passo, eu fui buscar ele em primeiro lugar. Fiz aquilo que ele ama, que é fazer a vontade dele, cuidar de pessoas. E Deus abençoou, me deu uma família, me deu um esposo, me abençoou com um trabalho que eu não imaginaria que eu poderia ter, o Senhor me deu. Então, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas é acrescentadas. Ele abençoa. Quantos testemunhos a gente não já colheu só pelo fato da nossa entrega ao Senhor? Porque ele tem o desejo e tem o prazer de realizar os nossos desejos. Então, vamos orar, agradecendo por essa manhã, antes que a live corte, né, por conta do horário. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor Jesus, por esse momento tão rico, Pai, que é aprender um pouco da tua palavra, entender, Pai, que o Senhor quer nos usar poderosamente, e a partir da nossa entrega, nossa busca a ti, Senhor. Oh Deus, a começar de mim, Senhor. Eu me humilho, Senhor Jesus, da tua presença sempre, Pai. Para que o Senhor possa, Senhor Jesus, ser engrandecido sempre em nós. Oh Deus, abençoa cada pessoa que permaneceu nessa live, que o Senhor possa abençoar o seu coração, a sua caminhada, Senhor Jesus, todos os dias. Que o fogo consumidor e aquele anseio pela tua presença aumente a cada dia mais, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para que assim a gente possa se tornar um porta-voz do que o Senhor quer trazer para o seu povo, Pai. Eu sei que isso não está limitado a 2 ou 3 pessoas ou algumas pessoas, mas o Senhor quer derramar sobre o seu povo, Senhor. Aviva os corações, Pai, de todos, Senhor Jesus, que conheceram agora o Senhor, ou que já estão numa caminhada, mas que está com o seu coração frio, Pai, mas que o Senhor possa ativá-lo, Senhor Jesus, possa reacender essa sede, essa vontade de estar te buscando mais e mais. Eu te louvo pela vida de Regina, abençoa a sua vida, sua família, suas finanças, sua filhinha, seu casamento, Pai. E aonde a planta do pé dela pisar, seja a terra conquistada, mais e mais, Pai. Porque eu creio que o Senhor vai levar ela a lugares muito mais altos que ela possa imaginar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amiga. Glória a Deus. E assim, eu tô emocionada agora porque tava tomando banho antes de começar essa live. E o Senhor me fez lembrar, meu Deus, onde eu estaria se não estivesse, né, aceitado o Senhor? Onde eu estaria se eu não tivesse me rendido ao Senhor? E é muito maravilhoso a gente ter todos os dias essa gratidão no nosso coração. Porque, com certeza, sem o Senhor a gente estaria no pior lugar, né? Mas o Senhor, Ele ama nos abençoar. E às vezes as podas, elas são necessárias para a gente crescer. Porque primeiro a gente cresce para baixo, para depois a gente crescer para cima, né? E às vezes, quando você aceita Jesus, né? Eu tô falando aqui, não sei, de repente tem alguém que está aceitando Jesus há pouco tempo, tá vivendo essas experiências que está sendo difícil, desafiador. Você acha que não vai conseguir, né? Mas tenha certeza, tenha convicção que você está no melhor lugar. Que
estar no Senhor é o lugar mais seguro que você pode estar. Né? Estar no Senhor é um lugar de eternidade, não é só lugar do aqui e agora. Não é só do lugar daqui a 5 anos, né? Muitas vezes a gente escuta muito. Onde é que será que você estará daqui a 5 anos? Onde será que você estará daqui a 10 anos? Antes eu ficava projetando, e claro que a gente deve ter realmente os nossos planos, né? Mas eu digo hoje, eu digo assim, Senhor, eu não sei onde eu vou estar daqui a 5 anos. Eu não sei daqui a 10 anos onde eu vou estar, mas eu quero estar na tua presença. Essa é a mais importante, né? Estar na presença do Senhor, seja daqui a 5, a 10, até a eternidade. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Porque dinheiro aqui vai passar, posses vai passar, títulos vai passar, tudo vai passar, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, não é? Então, que o Senhor coloque isso no nosso coração, né? Todos os dias, Senhor, onde eu estaria se eu não estivesse na tua presença, né? Amiga, quero te agradecer demais, que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe suas filhas, abençoe seu trabalho, abençoe suas finanças, abençoe tudo que você vai fazer, que a mão poderosa do Senhor esteja erguida sobre a sua vida, sobre a sua família, e assim também, que seja sobre cada um que está aqui conosco e aqueles que vão assistir depois, que possam compartilhar com pessoas que você ama. Um beijo e até o próximo Café com Propósito, se Deus assim permitir. Vamos fazer nossa foto, né? Tinha me esquecido, meu Deus, peraí. Deixa eu desativar aqui. Desativar comentários. Pronto. Eita, Jesus. Vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3 e. Eita, amiga. Eu fechei. Eu fechei os olhos. Desculpa. 1, 2, 3 e. Foi, agora foi. Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau.